Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas a este nosso momento, a este momento que o Senhor reservou para nós, a este momento que o Senhor nos convida a prepararmos o nosso coração, a nos prepararmos para recebermos o Cristo, para recebermos o menino Jesus, que daqui 25 dias nascerá. Que daqui 25 dias o Verbo se fará carne. Que daqui 25 dias Deus assumirá a sua forma humana. E para nós começarmos, vamos começar do começo. Para nós iniciarmos, nós vamos começar lá na Anunciação, quando o anjo deixa os céus e vem anunciar a Maria que ela seria mãe de Jesus Cristo, Salvador. Para isso, vamos traçar sobre nós um sinal de comunhão. Mesmo já estamos reunidos, mesmo que já estejamos no mesmo barco, vamos assim dizer, mas vamos traçar sobre nós um sinal, um simbolismo, algo que traz mais concretude a essa nossa união, que é o sinal da Santa Cruz. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. E para que nós possamos bem vivenciar, para que nós possamos bem prepararmos o nosso coração, vamos pedir a graça, vamos pedir a ajuda, vamos pedir o auxílio que vem do alto. Vamos pedir ao Senhor Deus, Pai, de bondade e de infinita misericórdia, que derrame o teu Espírito Santo, que por intercessão da Virgem Maria, a esposa do Espírito Santo, ele possa vir sobre nós. Ele possa ser derramado sobre nós e nos encher com seus dons e nos inundar com os seus dons, com o dom da fortaleza, da piedade, da ciência, do temor de Deus, da inteligência, da sabedoria e de tantos outros belíssimos dons que o Espírito Santo nos traz. Por isso peçamos, Espírito Santo, o Consolador, o Paráclito, vós que fostes prometido por Jesus Cristo, o próprio Deus que se fez carne. Nós te pedimos que assim como descestes em Pentecostes, você venha descer sobre nós neste momento. Você venha trazer uma nova chama ao nosso coração. Você venha colocar mais lenha no fogo que já queima em nosso coração, no fogo que já queima em nossa alma e que não nos deixa ficar na tibieza e que não nos deixa esfriar, mas que nos faz queimar a cada dia, que nos faz ter coragem e vontade de lutar, de derramar, se for preciso, o nosso sangue para sermos santos, para alcançarmos a vida eterna no reino dos céus. Nós te pedimos, Espírito Santo, que você venha não somente nos encher, mas que você venha nos transbordar, para que nós, alcançados por ti, para que nós, sendo inundados por ti, possamos inundar, possamos exalar, possamos espalhar-te por onde nós passamos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Portanto, eu convido você neste momento a pegar a sua Bíblia, a pegar a palavra de Deus, a pegar o verbo. Lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 4. Evangelho de São Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 1. Evangelho de São Lucas, capítulo 1. É porque eu estava vendo aqui na minha Bíblia, aparece o versículo 4, eu já estava me confundindo. Mas é São Lucas, capítulo 1, capítulo 1, versículos de 26
a 38, que vai dizer assim: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo lhe disse: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso? Pois não conheço o homem. Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês, aquela que é tida por estéril. Porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Boa noite a todos e a todas que estão chegando agora, que já estão aí há um tempo. Que Deus vos abençoe. Só digam para mim uma coisa, se a imagem e se o áudio estão bons, se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Peço a vocês que escrevam para mim. Boa noite, Laís Graças, e boa noite, Jefinho. Sejam muito bem-vindos, bem-vinda. Que a graça de Deus esteja com cada um de vocês. Vejamos lá no início, então, o anjo do Senhor vem à terra, mais precisamente na cidade de Nazaré, na Galileia, a uma virgem desposada em casamento com um homem que se chamava José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Maria é aquela que é cheia de graça. Por quê? Porque em Maria, Deus reuniu todas as graças. Tudo aquilo que é graça, tudo aquilo que é uma graça, tudo aquilo que é uma espécie de bênção, Deus reuniu em Maria. Assim como Deus reuniu todas as águas, assim como Deus criou aquela porção de água, uma certa porção de água, e a chamou mar. Então, assim como Deus criou um certo espaço, um certo local, o encheu de água e o chamou mar, Deus pegou todas as graças, todas as bênçãos, tudo aquilo que nós não poderíamos ser, tudo aquilo que nós não poderíamos ter, tudo aquilo que nós não poderíamos viver se não fosse pela ação dele, e a reuniu em Maria e a fez. Então, Maria é aquela que é cheia de graça, aquela que quer espalhar, aquela que quer derramar, aquela que quer conceder, aquela que quer nos conceder as graças, as bênçãos que vêm de Deus. E por isso que nós dizemos que Maria é intermediadeira. Por quê? Porque
ela é tanto intermediadeira entre nós e Deus, quanto Deus e nós. Então, Maria está aí nesse meio. Porque para nós entrarmos para o céu, Maria está na porta. E para Deus vir à terra, passa também por Maria. Maria é essa porta. Então, é este o significado da palavra Maria, do nome. E quando o anjo disse, o anjo entra na casa dela, ele disse: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Ave. Já pararam para perceber que a palavra ave é o contrário de Eva? Quer dizer que, se por Eva nós ganhamos a morte, por Maria, se por Eva recebemos a morte, ave, recebemos a vida. Então veja, ave, cheia de graça. Ave é uma referência que é feita à Virgem Maria. É uma referência, é um sobrenome, vamos dizer assim, de Maria. Por isso que nós dizemos Ave Maria. Então, é como se fosse um sobrenome de Maria. Então, ave é o contrário de Eva. Se por Eva recebemos a morte, por Maria recebemos a vida. Cheia de graça. Então, como disse, Maria, ela é constituída de todas as graças. Nela está presente todas as graças. Nela está presente a graça de vivermos, a graça de termos a vida. Nela está presente a graça de podermos entrar no reino dos céus. E por quê? Por que que em Maria está a chance de termos a vida? Por que que em Maria nós temos a chance de viver? Porque em Maria está o Cristo. Em Maria está sendo gestado, está sendo gerado o próprio Deus que se fará carne. O próprio Verbo que já é carne no ventre de Maria, mas que irá assumir a humanidade. E por que nós temos a chance de viver a vida eterna em Maria? Porque para entrarmos no reino dos céus nós temos uma porta, e essa porta é Maria. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar em seu silêncio. Eis uma grande virtude da Virgem Maria que precisamos cultivar em nós, o silêncio. Nós precisamos deixar o mundo, nós precisamos deixar o barulho e se concentrar mais em nosso interior e se concentrar mais em nossa alma. Por quê? Gente, Maria é sem mácula. Maria ela é imaculada. Desde o seu nascimento. Desde quando ela estava sendo gerada no ventre de Santa Ana, Deus já havia a envolvido em seu coração. Maria é a filha predileta do Pai. Maria, desde quando ela foi colocada no ventre de Santa Ana, Maria, ela já estava no coração de Deus. Ela já estava guardada, ela já estava protegida dos dardos, das tentações, dos pecados. Então, por isso que Maria é sem nenhuma mácula. Por isso que Maria é sem nenhum pecado, pois desde muito pequena ela já era guardada, ela já era protegida. E conforme ela ia crescendo, ela ia aumentando ainda mais essa intimidade com Deus. Ela ia vivendo ainda mais, ela ia se aprofundando ainda mais nesse relacionamento, nessa aliança, e cada vez mais ela ia penetrando, e cada vez mais ela ia adentrando no coração de Deus. E por isso que Maria ela foi protegida das tentações, dos pecados. O anjo disse-lhe: não temas. Maria teve medo.
Mas não é um medo que muitos carregamos do escuro. Não é um medo que muitos carregamos de um assalto. Não é um medo que muitos carregamos de água, né, de rios, de lugares com vasta quantidade de água. Não é esse medo. É um medo por quê? Porque Maria, ela vivenciava essa intimidade. Então Maria, ela tinha uma relação muito forte com Deus. Maria, ela vivenciava algo muito forte, ela tinha experiências muito fortes com Deus. Pois Maria, a nossa alma, primeiro deixa eu explicar isso. A nossa alma, ela tem relação com Deus. A nossa alma, ela busca Deus. A nossa alma, ela quer Deus. Então, ela tem uma relação, ela tem uma aliança com Deus. Já a nossa carne, que é a nossa inclinação para o mal, que é a nossa concupiscência, ela tem uma relação, ela tem uma aliança com o diabo. Então, e Maria, ela vivenciava a alma. Como eu já disse, Maria, ela deixava o barulho, ela deixava o mundo, ela se silenciava e ela entrava no seu interior, ela entrava na sua alma. E por isso que Maria tinha essa intimidade tão grande com Deus, porque ela deixava o barulho, porque ela deixava o mundo, ela se silenciava. E por isso, e por mais que ela tivesse essa relação tão profunda, tão forte com Deus, aqui vai dizer não temas. Maria estava pronta, mas não estava preparada. Maria estava pronta. Deus já tinha deixado pronta, ela já estava conservada de toda mácula. Ela já tinha maturidade. Ela já sabia o que era. Mas ela ainda não estava preparada. Ela ainda não estava preparada. Pois, por mais que ela fosse conservada de toda mácula, por mais que ela vivesse essa intimidade tão profunda com Deus, ela ainda se achava pecadora. Ela ainda se achava miséria. E eis outra grande virtude de Maria, a humildade. Maria ainda se achava miséria. Maria ainda achava que precisava da misericórdia. E realmente Maria precisava da graça, mas ela achava que ela precisava muito, 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 muito mais da graça de Deus. Então veja, que maravilhoso. E por mais que ela achasse que ela precisava tanto, 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 tanto da graça de Deus, e sim, todos nós precisamos um pouquinho que seja da graça de Deus, Maria, ela encontra graça diante de Deus. Veja, Maria, ela precisava sim da graça, mas ela pensava que ela precisava muito e muito mais. Ela se reconhecia como miséria, ela se achava pecadora. Veja como é grande a humildade de Maria. E veja, ela encontra graça diante de Deus. Devido às suas atitudes, devido ao seu viver, ela achava graça diante de Deus. E o que o anjo vai dizer a ela, continuando no versículo 31, eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Em algumas traduções, a Bíblia traz como Emanuel, que é Deus conosco. Mas outras também trazem como Yeshua, mas isso varia da tradução. Mas aqui na Bíblia Ave Maria diz, lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, não grande em altura, gente. Pelo menos eu nunca parei para estudar a altura de Jesus, mas eu acho que ele não era tão grande assim. Mas ele seria grande em poder. Ele seria grande em alma, em espírito, pois ele era o próprio Deus, pois ele era o verbo que se encarnava, que se fazia carne. E será chamado Filho do Altíssimo, Filho de Deus, Pai. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Prosseguindo, vai dizer a palavra, o anjo vai dizer a Maria, e reinará
eternamente na casa de Jacó. Jesus, ele é o rei do universo. Se Jesus é rei do universo, todo mundo é a casa de Jacó. Pois ele reinará eternamente na casa de Jacó. Jesus é rei do universo. Jesus reina em todo o mundo. Então todo mundo é a casa de Jacó, pois ele reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Quem diz que o reino de Deus vai ter fim? Quem diz que quando o anticristo se levantar, o reino de Deus terá fim? Quem diz que quando começarem a destruir as igrejas, o reino de Deus terá fim? Quem disse? Quem diz que quando morremos é que entramos no reino de Deus? Nós podemos vivenciar o reino de Deus ainda aqui nesta terra. E é isso, e é essa uma de nossas missões, implantarmos o reino de Deus aqui na terra. Logicamente que quando passamos pela morte, na verdade, nós não morremos, apenas passamos para o outro lado, vamos assim dizer. Logicamente que nós vamos entrar, né, em um outro local, né, em um outro mundo, vamos dizer assim, que não é um outro mundo, que nós dizemos ser o reino de Deus, mas não. Nós podemos e devemos vivenciar o reino de Deus aqui, nesta terra, neste mundo. Pois lá, quando passamos para o outro mundo, quando passamos para o outro lado, apenas entramos na plenitude, na concretude disso que devemos vivenciar aqui na terra. Maria perguntou ao anjo, veja que até Maria era curiosa. Como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo. O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus, Filho do Altíssimo. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês, aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Toma posse disso agora. A Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Veja, eis aqui a serva do Senhor. A mulher é filha predileta do Pai. A mulher encontra graça diante do Pai, uma graça tão enorme que concebe o próprio Deus, que quer se encarnar, que quer assumir a condição humana, que quer assumir a nossa humanidade. E a mulher se diz serva. A mulher que não tem um pecado, nem o pecado original de nossos pais Adão e Eva. Se Maria é serva, nós somos escravos. Que saibamos reconhecer a nossa condição e a condição de Deus. E veja, mais uma vez, a humildade da Virgem Maria. Que possamos aprender dela. Que possamos aprender desta mulher que é riquíssima. Desta mulher que é maravilhosa. Desta na qual inúmeros santos se inspiraram. Que nós possamos pedir à Virgem Maria a graça para que ela prepare o nosso coração, para que ela possa vir preparar o nosso coração, tirar todo o mato, tudo aquilo que é ruim, para que ela possa vir mexer
remexer o nosso coração, tirar as sementes do mal, tirar as pedras, tirar os espinhos e colocar um adubo e semear a palavra de Deus e fazer do nosso coração uma manjedoura, para que ela e São José possam colocar o menino Jesus em nosso coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e que Nossa Senhora nos cubra e nos proteja com o seu manto. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima. Fiquem com Deus, uma boa noite. Tchau.